Prezados alunos, dando prosseguimento ao nosso curso de processo civil, nós estudaremos hoje a desconsideração da personalidade jurídica. Em que contexto será tratado esse tema? Na aula anterior, em que nós tratávamos da questão da obrigação e da responsabilidade patrimonial, nós buscamos diferenciar a obrigação da responsabilidade patrimonial. O artigo 789 do Código de Processo Civil determina que, em regra, aquele que é o devedor, aquele que tem que cumprir uma determinada obrigação, terá responsabilidade patrimonial na hipótese de não cumprimento dessa obrigação acordada ou obrigação surgida de expressa previsão legal. Então vejam que, em regra, vai caber ao devedor, inadimplindo a obrigação que lhe é competente, a responsabilidade patrimonial, isto é, os seus bens vão responder pelas consequências da inadimplência da obrigação contraída. Agora, nós vimos também, na aula passada, que o artigo 790 do Código de Processo Civil prevê algumas situações em que bens de terceiras pessoas que não o devedor poderão, esses bens de terceiras pessoas, acabarem sendo penhorados, acabarem sendo atingidos para o cumprimento de obrigação que foi contraída por uma outra pessoa. Então, nós temos no artigo 789 do Código de Processo Civil a chamada responsabilidade patrimonial primária e temos no artigo 790 nós temos as hipóteses de responsabilidade patrimonial secundária. É importante nós destacarmos, e nós vimos isso ainda aqui de forma bastante panorâmica na aula passada, que dentre as hipóteses de responsabilidade patrimonial secundária, dentre as hipóteses do artigo 790 do Código de Processo Civil, isto é, dentre aquelas hipóteses em que bens de terceiros podem se sujeitar a uma execução que é gerada pela inadimplência de obrigação pelo seu inicial, pelo seu original devedor, dentre as hipóteses de responsabilidade patrimonial secundária, no artigo 790, nós temos a responsabilidade do sócio ou do administrador nas situações de desconsideração da personalidade jurídica. Então, o artigo 790, que já foi objeto de análise por nós na aula passada, o artigo 790, ele determina expressamente que são sujeitos à execução os bens do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Bom, mas vocês podem perguntar, mas Denis, nós já aprendemos, por exemplo, em direito de empresa e até mesmo no estudo das pessoas em direito civil, que há uma autonomia obrigacional em relação do sócio em relação à sociedade. Há uma autonomia obrigacional entre o associado e a associação, isto é, cada qual tem a sua capacidade jurídica, terá sua personalidade jurídica e cada qual responderá pelas suas obrigações. Exato, esta é a regra. Entretanto, há exceções a essa regra. Dentre essas exceções, nós temos a desconsideração da personalidade jurídica. O que nós não podemos, e isso é muito importante, o que nós não podemos é confundir a desconsideração da personalidade jurídica com a despersonificação ou dissolução da pessoa jurídica. Então, vejam os senhores,
Quando nós falamos em desconsideração da personalidade jurídica sob um conceito tradicional, o que nós temos? Nós temos uma situação em que uma decisão de um órgão do Poder Judiciário, isto é, uma decisão judicial, vai estender a sócio ou a administrador de pessoa jurídica, quase que invariavelmente sociedades, vai estender a sócio ou administrador a pessoa jurídica a responsabilidade patrimonial decorrente de obrigação contraída pela pessoa jurídica. Então vejam, senhores, que nessa situação a obrigação principal, o devedor, era exatamente a pessoa jurídica, mas em razão de ocorrência de situação expressamente prevista em lei, pode o juízo, mediante requerimento, pode o juízo dirigir a execução, direcionar a execução, estender os efeitos da obrigação que é da sociedade, estender os efeitos dessa obrigação aos bens dos sócios ou aos bens do administrador. Então, numa situação de desconsideração da personalidade jurídica, um sócio pode, por exemplo, mesmo que a sociedade seja uma sociedade de responsabilidade limitada, pode o sócio sim, pode ele ter seus bens atingidos por uma obrigação inadimplida pela sociedade, pela pessoa jurídica sociedade. E quando há a desconsideração da personalidade jurídica no processo de execução, o que vai ocorrer? Aquele processo de execução que estava incidindo sobre bens do devedor, pessoa jurídica, por exemplo, da sociedade, essa execução, quando há a desconsideração da personalidade jurídica, quando há a decisão judicial que decreta a desconsideração da personalidade jurídica, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um redirecionamento dessa execução, nós vamos ter um redirecionamento dos atos processuais executórios a bens de sócio ou a bens de sócios ou de administrador. Só que a pessoa jurídica, a sociedade, continua existindo. Ela não deixa de existir, ela não é dissolvida, ela não perde a sua personalidade jurídica. Isso é muito importante, pessoal. Nós não confundirmos a desconsideração da personalidade jurídica com a despersonificação da pessoa jurídica ou dissolução da pessoa jurídica. Bom, vejam, senhores, que nesse conceito tradicional nós temos uma situação em que sócio ou administrador responde por dívidas contraídas pela pessoa jurídica, pela sociedade, por exemplo. Ocorre que já há algum tempo a jurisprudência vem criando a chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica. Isto é, eu, sócio de uma sociedade qualquer, eu, como pessoa física, sem qualquer vinculação à pessoa jurídica nesse meu comportamento, eu contraio uma obrigação. Eu contraio uma obrigação, eu passo a ser o devedor dessa obrigação e eu não cumpro a obrigação. Segundo a jurisprudência, num primeiro momento, a possibilidade de haver a desconsideração inversa da personalidade jurídica, isto é, de serem atingidos bens da sociedade por uma dívida que foi adquirida, que foi contraída pelo sócio enquanto pessoa física num ato praticado totalmente independente da pessoa jurídica. Então vejam que a jurisprudência, no primeiro momento, criou também essa possibilidade inversa de desconsideração da personalidade jurídica. E posteriormente a essa formação jurisprudencial, de entendimento jurisprudencial, nós passamos a ter a normatização
dessa possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica. E a normatização, ela veio primeiro no Código de Processo Civil, no artigo 133, parágrafo 2º, que trata especificamente da desconsideração inversa da personalidade jurídica, e a nova redação do artigo 50 do Código Civil, esse artigo 50, que é um artigo central, importantíssimo da desconsideração da personalidade jurídica, esse artigo 50 sofreu uma modificação bastante consistente no ano de 2019 e passou a tratar também, no seu parágrafo 3º, da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Prosseguindo. O que nós tínhamos, pessoal? Até antes da medida provisória 881 de 2019, antes da famosa medida provisória da liberdade econômica, que foi uma das primeiras medidas provisórias do governo atual, nessa medida provisória houve uma alteração no artigo 50 do Código Civil. Qual foi o objetivo dessa alteração no artigo 50 do Código Civil? O objetivo foi trazer uma maior segurança às pessoas físicas para serem sócias em sociedades, isto é, para que as pessoas passassem a ter menos receio, menos medo de ter responsabilidade patrimonial em razão de dívidas ou perdas oriundas de sociedades das quais elas sejam sócias. Então, houve uma alteração que nós vamos aqui estudar no artigo 50, por essa medida provisória 881 de 2019, medida provisória essa que foi convertida em lei. Foi convertida na Lei 13.874 de 2019, que passou a modificar de forma definitiva o artigo 50 do Código Civil. Vejam os senhores que a redação anterior, por favor, redação anterior a essa medida provisória e a sua conversão em lei, nós tínhamos nesse artigo, nós tínhamos a seguinte redação: em caso de abuso da personalidade, seja esse abuso da personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Era essa a redação que nós tínhamos. Veja os senhores que falava-se, haverá a desconsideração da personalidade jurídica em casos de desvio de finalidade. Só que o artigo 50 não conceituava o que era desvio de finalidade. Olha, vai ser considerada hipótese de desconsideração da personalidade jurídica a confusão patrimonial, mas também o artigo 50, que era bastante sucinto, ele não conceituava o que é confusão patrimonial. Passou-se a ter uma interpretação acerca de desvio de finalidade, no sentido de que, se o objeto da sociedade é venda de veículos seminovos e essa sociedade passasse a exercer de forma concomitante e de forma repetitiva a atividade de venda de hortifruti, por exemplo, nós teríamos, somente por essa não obediência ao que consta no contrato social, nós tínhamos um desvio de finalidade. Pouco importava se o objetivo era lesar ou não eventuais credores. O mero desvio de finalidade, ele já
gerava a situação de abuso da personalidade e, por consequência, a desconsideração da personalidade jurídica. A mesma coisa ocorria com a confusão patrimonial. Não havia uma concepção normativa acerca do que é a confusão patrimonial e acabava a conceituação de confusão patrimonial estendendo-se a uma interpretação do Poder Judiciário em última instância. Nós tivemos, então, uma modificação desse dispositivo, tivemos uma modificação desse artigo 50. Após a lei 13.874, o artigo 50 passou a ter a seguinte configuração. Num primeiro momento, parece que nada mudou, né? Artigo 50, já na nova redação. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Vejam, senhores, que no caput dessa nova redação do artigo 50, no caput nós ainda não temos o conceito de desvio de finalidade. Nós não temos o conceito ainda de confusão patrimonial, mas nós já temos aqui uma restrição. Se ocorrer, no caso concreto, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica somente será realizada em relação a sócios ou administradores que tenham se beneficiado direta ou indiretamente pelo abuso. Então, se ocorreu numa sociedade um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial e o João é sócio da sociedade, mas ele não se beneficiou de forma alguma desse abuso da personalidade, ele não se beneficiou desse desvio de finalidade ou dessa confusão patrimonial, se ele não se beneficiou, ele não irá sofrer as consequências da responsabilidade patrimonial decorrente da desconsideração da personalidade jurídica. Os seus bens pessoais não serão atendidos. De outra forma, se o João, de alguma forma, se beneficiou desse abuso da personalidade, seja sob a forma de desvio de finalidade, seja sob a forma de confusão patrimonial, o João poderá sim ter os seus bens respondendo por essa dívida da sociedade. Então vejam que na redação original do artigo 50, uma vez desconsiderada a personalidade jurídica, todos os sócios eram responsabilizados pela dívida original da sociedade. Sob essa nova redação, somente os sócios que foram beneficiados pelo abuso da personalidade. Então, essa é uma mudança bastante importante, mas não é a única mudança trazida pela Lei 13.874. Essa Lei 13.874, ela também vem conceituar o desvio de finalidade. Nos parágrafos 1º e 5º do artigo 50, nós temos uma restrição desse desvio de finalidade para fins de gerar desconsideração da personalidade jurídica. Não será qualquer desvio de finalidade que vai gerar a desconsideração da personalidade jurídica. Vejam, senhores, o atual e novo parágrafo 1º do artigo 50. Para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então não basta que
a sociedade tenha um mero desvio de finalidade, tenha realizado uma atividade fora do seu objeto social, fora do objeto contido no seu contrato social. É necessário, além disso, que esse desvio de finalidade ele tenha o intuito, tenha o objetivo, vejam que aí passa a ter um elemento subjetivo, tem que haver o propósito, a intenção, o dolo de lesar credores, e ou a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, vejam os senhores como nós já tivemos uma restrição maior ainda para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. E o parágrafo 5º vem reiterar isso. O parágrafo 5º do artigo 50 determina que não constitui desvio de finalidade para fins do artigo 50, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, a mera expansão ou alteração da finalidade original ou da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Então, o simples fato da sociedade realizar uma atividade econômica que extrapola os limites da atividade econômica descrita no seu ato constitutivo, simplesmente esse fato não é necessário, não é suficiente para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica. Tem que haver, na prática desse desvio de finalidade, tem que haver a intenção, o propósito de lesar terceiros e ou de praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Então vejam, senhores, que o artigo 50 agora, nos seus parágrafos 1º e 5º, conceituam o desvio de finalidade. E no parágrafo 2º, agora no atual e novo parágrafo 2º do artigo 50, nós temos uma conceituação de confusão patrimonial. Então, a confusão patrimonial citada lá no caput do artigo 50, a confusão patrimonial ela é conceituada no parágrafo 2º do artigo 50. Então, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, entre os patrimônios, por exemplo, da sociedade e dos sócios. Confusão essa caracterizada por, vejam que haverá a confusão patrimonial se ocorrer uma dessas hipóteses. Primeira hipótese, cumprimento repetitivo de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Então, por exemplo, se a sociedade passa a pagar o boleto do cartão de crédito de um sócio ou de um administrador de forma repetitiva, de forma reiterada, ou o sócio ou um administrador passa a pagar dívidas, obrigações, cumprir obrigações da sociedade de forma repetitiva, de forma reiterada. Isso vai caracterizar confusão patrimonial para fins de desconsideração da personalidade jurídica. Transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações. Então, imaginemos que sócio e sociedade passam a transferir entre si bens e direitos ou obrigações sem que houvesse uma contraprestação. Como, por exemplo, eu sócio recebo um veículo que era de propriedade da sociedade, mas eu não realizo nenhuma contraprestação, eu não pago por essa transferência. Isso vai caracterizar confusão patrimonial para fins de desconsideração da personalidade jurídica. Exceto, traz aqui o inciso 2º, aquelas transferências de ativo ou de passivo de valor insignificante. Vejam que também aqui a lei não dispõe, não especifica o que é valor proporcionalmente insignificante. Então, se eu pagar uma dívida de R$10 da sociedade, será que eu fazendo isso de forma reiterada acaba acontecendo uma confusão
patrimonial, né? Será que se eu receber R$ 50 da pessoa jurídica, sem que seja prolabore ou dividendo, será que esse valor vai gerar, o recebimento desse valor vai gerar confusão patrimonial que pode gerar uma desconsideração da personalidade jurídica? Então vejam que, apesar de nós termos um incremento na redação do artigo 50 do Código Civil, nós ainda temos vários pontos de discussão, muito caminho ainda a ser trilhado pelos operadores do direito para que alguns pontos que ainda foram normatizados com expressões bastante amplas sejam restringidos, digamos assim, para fixar-se um entendimento. E é nesse ponto aqui que eu abro só parênteses, que vejam que essa própria alteração do artigo 50, a forma como ela é escrita, apesar dela incrementar, especificar um pouco mais as situações de desconsideração da personalidade jurídica, ainda assim, vários pontos não são especificados pela lei, deixando nas mãos, em última instância, do Poder Judiciário o último entendimento acerca dessas hipóteses, acerca da interpretação desses dispositivos que trazem hipóteses de confusão patrimonial. Vejam, senhores, que isso é interessante de um lado, porque dá uma maior abertura, dá uma maior amplitude para que o órgão do Poder Judiciário possa fazer justiça, no caso concreto, mas de outro lado, traz uma menor segurança jurídica, né? Então, nós passamos a ter as situações que muitos chamam de ativismo judicial, né, do Poder Judiciário legislando. E muitas vezes o que acontece não é que está legislando, está, na realidade, dando interpretação a um dispositivo de lei que tem a sua redação muito ampla, que utiliza palavras que têm vários significados. E aí há espaço para a interpretação e a última palavra será do Poder Judiciário. Então vejam, senhores, né, muito importante, porque quando estudaram a desconsideração lá no estudo das pessoas e no estudo das obrigações em direito civil, os senhores estudaram pelo artigo 50 na redação antiga, não na redação atual. E prosseguindo, pessoal. O parágrafo terceiro do artigo 50 passa a trazer de forma explícita, expressa, a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Aquilo que era tido como entendimento jurisprudencial, aquilo que foi tratado de forma bem panorâmica pelo Código de Processo Civil, passa a ser tratado de forma efetiva, passa a ser enfrentado pelo Código Civil. Então, o disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º desse artigo, isto é, a situação de desconsideração da personalidade jurídica pelo abuso da personalidade, seja esse abuso da personalidade realizado por desvio de finalidade, seja ele realizado por confusão patrimonial, também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Isto é, pode acontecer da sociedade, por exemplo, da sociedade que não é devedora, passar a responder por uma dívida que foi contraída por um sócio, como pessoa física, sem ser representante da sociedade, exatamente porque ocorreu uma desconsideração inversa da personalidade jurídica. Nós veremos isso através de exemplos e de exercícios de fixação, mas hoje nós já podemos afirmar que a desconsideração inversa da personalidade jurídica não é simplesmente um entendimento jurisprudencial, há sim uma previsão legal, não só no artigo 50, parágrafo 3º do Código Civil, como também no artigo 133 do Código de Processo Civil.
Também, o parágrafo 4º determina que a mera existência de grupo econômico, né? Então, empresas que tenham relação, sociedades que tenham relações entre si, a mera existência de grupo econômico, sem a presença de que trata o caput desse artigo, isto é, sem que haja a ocorrência do abuso da personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, isto é, o simples fato de várias sociedades pertencerem ao mesmo grupo econômico, somente isso não leva uma sociedade a se responsabilizar por dívida de outra, a não ser que tenha ocorrido alguma situação de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Então vejam, senhores, que o objetivo, repito, desse artigo 50 foi trazer uma maior segurança para o investidor. Mas, vejam, senhores, hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica não estão previstas somente no artigo 50 do Código Civil. Há outros dispositivos legais que também tratam da desconsideração da personalidade jurídica, como o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, ao determinar que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso do poder, infração à lei, infração a fato ou ato ilícito, prática de fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou do contrato social. Então, vejam, senhores, que o artigo 28 do CDC cria uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica que é diferente do artigo 50 do Código Civil. E não nos esqueçamos que, numa determinada situação, se nós temos dúvida se vai se aplicar o artigo 50 ou vai se aplicar do Código Civil ou vai se aplicar o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, nós devemos nos lembrar que há lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro o princípio da especialidade. Será aplicada aquela norma jurídica mais específica para o caso concreto. E mais, a legislação ambiental também traz hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. A Lei 9605 de 98, a Lei 9605, traz uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Lá no seu artigo 4º, onde consta que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Então, se a personificação da sociedade jurídica, da pessoa jurídica, ela for um impeditivo, for um obstáculo ao ressarcimento a um dano ambiental, poderá haver a desconsideração da personalidade jurídica e atingido patrimônio pessoal de sócio ou de administrador dessa pessoa jurídica. Bom, mas como que ocorre essa desconsideração da personalidade jurídica no processo? Vejam, pessoal, há duas formas de ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica. Primeira hipótese, eu vou avançar um pouquinho nos slides. Eu vou avançar um pouquinho e logo já retorno. Eu posso, na minha própria petição inicial, então, na petição inicial, lá no processo de conhecimento, imaginemos que eu proponha uma ação de conhecimento, uma ação condenatória de obrigação por quantia certa, em que o devedor é uma pessoa jurídica. O devedor é uma pessoa jurídica. Eu posso, nessa petição inicial, requerer a condenação da pessoa jurídica ao cumprimento de uma determinada obrigação, e se eu também tiver elementos para
defender a ocorrência da desconsideração da personalidade jurídica. Isto é, se eu já, quando da elaboração da petição inicial, eu já tenho elementos comprobatórios de um desvio de finalidade ou de uma confusão patrimonial nos moldes da atual redação do artigo 50 do Código Civil, o que eu posso fazer? Eu posso incluir na minha causa de pedir um item tratando da desconsideração da personalidade jurídica e no pedido, tá? Aqui é o pedido, o rol de pedidos da minha petição inicial de natureza condenatória. Vejo que no meu rol de pedidos, eu peço a condenação da pessoa jurídica devedora na obrigação de pagar R$200 mil e eu também faço um pedido nesse processo, nessa petição inicial de conhecimento, pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que seja constituída a responsabilidade patrimonial dos sócios X e Y em relação à obrigação da pessoa jurídica de que são sócios, em relação à obrigação descrita no item A. Vejam que eu não estou requerendo a condenação dos sócios. O que eu estou requerendo é a desconsideração da personalidade jurídica para que haja a responsabilidade patrimonial dos sócios. Isso é muito importante, porque se eu peço a condenação dos sócios aqui no meu pedido principal, o que pode acontecer? Pode-se ter uma decisão de falta de legitimidade passiva dos sócios para responder a esse pedido de condenação à obrigação de pagar R$200 mil. Agora, outra coisa é eu requerer já na minha petição inicial a desconsideração da personalidade jurídica. Então, já sendo comprovada a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, na própria sentença, o juiz já vai, por exemplo, condenar a pessoa jurídica Z ao pagamento de R$200 mil e caso ela não pague, haverá responsabilidade patrimonial dos sócios X e Y em razão de desconsideração da personalidade jurídica. Então vejam, senhores, que já haverá na própria sentença a previsão dessa desconsideração da personalidade jurídica. Então, eu gostaria que houvesse bastante atenção, pessoal, a essa situação. São pedidos diferentes na petição inicial, né? Não há que se requerer a condenação dos sócios na obrigação que é de titularidade da pessoa jurídica, mas tão somente a fixação da responsabilidade patrimonial dos sócios em razão de enquadramento, do caso em tela, do caso concreto, a uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Então, eu posso requerer na própria petição inicial do processo de conhecimento, lá como um dos pedidos da minha petição inicial, a desconsideração da personalidade jurídica. Mas isso não é muito usual. O que é mais usual é que a desconsideração da personalidade jurídica seja requerida na fase de cumprimento de sentença, que nós já estudamos, ou seja requerida durante a execução do título executivo extrajudicial. Então, vejam, senhores, quando a desconsideração da personalidade jurídica não é requerida lá na petição inicial do processo de conhecimento, ela pode ser requerida como incidente na fase de cumprimento de sentença ou, tratando-se da execução de um título executivo extrajudicial, durante a execução do título executivo extrajudicial. Então vejam que quando eu requeiro a desconsideração da personalidade jurídica, no decorrer do cumprimento de sentença ou no decorrer da execução de um título executivo extrajudicial, eu farei isso através de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não é uma nova ação que vai gerar um novo processo.
Não, é um simples incidente dentro daquele processo. Então vejam, os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil tratam exatamente da desconsideração, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que, primeiro, deverá haver o requerimento da parte interessada. Então, caberá, seja ao exequente, seja ao Ministério Público, nas situações em que o Ministério Público pode atuar no processo, requerer a instauração de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse requerimento será uma petição fundamentada, onde vai se alegar e buscar se demonstrar a ocorrência, seja de confusão patrimonial, seja de desvio de finalidade, ou da hipótese do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, ou da hipótese do artigo 4º da Lei 9.605. Na verdade, nós vamos apontar a ocorrência concreta de uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos fazer o enquadramento de um caso concreto a uma hipótese normativa. Então, o artigo 133 é expresso. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público. Isto é, o juízo de ofício não pode determinar a constituição de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E vejam que este requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Eu devo demonstrar que houve o desvio de finalidade, ou que houve a confusão patrimonial, ou que ocorreu a hipótese do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, ou o artigo 4º da Lei 9.605. Eu tenho que demonstrar isso, eu tenho que fazer, entre aspas, eu tenho que fazer a tipificação, eu tenho que realizar a subsunção normativa, a aplicação do caso concreto, aquilo que consta do dispositivo legal. Feito esse requerimento, o juízo já vai comunicar ao distribuidor judicial para que sejam realizadas as anotações devidas e haverá a citação do sócio ou do administrador cuja responsabilização patrimonial está sendo buscada através da desconsideração da personalidade jurídica. Então vejam, senhores, que eu quero que seja decretada a ocorrência de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica para que sejam atingidos os bens pessoais do sócio X. Então, vejam, senhores, que esse sócio X deverá ser citado. Vejam que aqui é uma citação, não é uma mera intimação. Por quê? Porque ele não faz parte do processo ainda. Ele será citado. Ele será citado para o quê? Ele será citado para que, no prazo de 15 dias, se manifeste acerca do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica e também requeira as provas que bem entender, tudo isso no prazo de 15 dias. 15 dias para se manifestar e para requerer provas. Vejam que se houver um requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica, quem é que será citado nessa situação? Quem será citada será a sociedade. O processo estava correndo somente em face do sócio X. E há uma hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica, eu, exequente, requeiro a constituição, a formação de um incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, e aí será citado a sociedade para se manifestar no prazo de 15 dias e apontar provas que queira produzir nesse prazo de 15 dias. Se houver necessidade de produção de provas orais, haverá aí produção de provas orais, haverá instrução processual, e finda a instrução processual, ou se não houver a necessidade de instrução processual, o que ocorre? Nós teremos a
decisão desse incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O juízo vai decidir acerca desse incidente. Essa decisão, né, acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não tem natureza jurídica de sentença. Por favor, tem natureza jurídica de decisão interlocutória. Não tem o papel de pôr fim a uma fase do processo ou a extinguir o processo. Na verdade, vai decidir acerca de um tema importante nos autos do processo. Então vejam, senhores, que essa decisão terá natureza de decisão interlocutória. Ora, sendo decisão interlocutória, o que vai acontecer? Qual é o recurso cabível em face dessa decisão interlocutória que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Nós teremos aqui o cabimento do recurso de agravo. Então imaginemos que o juízo tenha decidido assim: ante as provas produzidas nos presentes autos, tem-se como clara a existência de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica executada e seus sócios, nos exatos termos alegados no requerimento de instauração deste incidente. Assim sendo, defiro o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que sejam os sócios X e Y responsáveis patrimonialmente em relação ao débito executado. Esta foi a decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então vejam que essa decisão tem natureza jurídica de decisão interlocutória. Em face dela, o que vai caber? Recurso de agravo de instrumento. Artigo 1015 do Código de Processo Civil. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu deixei à disposição dos senhores um exemplo de requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. Então vejam, senhores, que nós temos aqui um exemplo de requerimento. Vejam que não é uma petição inicial, não segue os requisitos da petição inicial, não há valor da causa. Na verdade, é um mero requerimento que deve preencher os requisitos dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Esse material é colocado à disposição para que os senhores possam bem ler, né? Não vamos aqui repetir. Agora, vejam, senhores, se a desconsideração da personalidade jurídica ela é requerida na petição inicial da ação de conhecimento, se ocorre aquela situação que nós já vimos, da desconsideração dela ser requerida na petição inicial do processo, da ação de conhecimento, vejo que nessa situação, onde que será decidido acerca dessa desconsideração? Será decidido em sentença. Quando for proferida, prolatada a sentença nesse processo, haverá também a apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Nessa situação, essa decisão que determina a desconsideração da personalidade jurídica, responsabilizando patrimonialmente também os sócios X e Y, em razão de um pedido deduzido na petição inicial no processo de conhecimento, essa decisão ela vai ter natureza de sentença. Em relação a ela, cabe não o recurso de agravo de instrumento, cabe o recurso de apelação. Então não nos esqueçamos, a desconsideração da personalidade jurídica, em regra, é requerida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica no decorrer do cumprimento de sentença ou no decorrer da execução de título executivo extrajudicial. Mas nada impede que a parte autora já
na própria petição inicial, que tem um pedido principal, deduza também um pedido de decretação da desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar-se patrimonialmente determinados sócios. Então, nós paramos por aqui na aula de hoje e prosseguiremos na nossa próxima aula tratando de fraude de execução. Muito obrigado pela atenção de todos.